Boa noite. Hoje é dia 2 de julho, quinta-feira. Estamos aqui para gravar mais um evangelho para o Naufé. E estou aqui com a minha amiga Daniela. Boa noite, Dani. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem, Dan, com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Gente, para quem não conhece a Dani é presidente do Centro Espírita Seara do Mestre, né, Dan? Sim, já E quase entregando o cargo. eu conversei com a Luísa aqui, Dan, que ela é lá do Batuíra. Aí ela se apresentou falando que ela não é presidente, ela está presidente. Você também está presidente, Dan? Sou presidente. Eu também, Dan, estou presidente. Vamos indo. A Dani também trabalha com a gente na USP Santo Amaro. Menina muito trabalhadora. E nós vamos fazer hoje, gente, o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, os itens 4 e 5, tá bom? Então vamos aí nos armar do evangelho para a gente se fortalecer nesses dias um pouco difíceis que a gente está vivendo, né? Dan, eu vou começar lendo, tá bom? Tá bom, fechado. Aí a gente vai comentando. Esse item, gente, é causas atuais das aflições. E ele começa dizendo assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consciência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos dos interesses ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. A gente vai dar uma pausa aqui para a gente entender o que a gente falou até aqui. Dan, quer dizer então que no espiritismo não tem aquilo, né, de que todos os nossos problemas é coisa das nossas outras vidas. Exatamente, Lu. Sabe o que é interessante? Quando a gente lê esse trecho do Evangelho, acho que o Kardec, os espíritos, eles deixam muito claro para a gente que tudo depende da nossa conduta. Né? Não adianta a gente achar que a maioria das pessoas acham que na outra encarnação a gente foi ou princesa ou foi algum faraó, né? E que hoje a gente responde por todos os males que a gente fez, né? Todos os males que a gente cometeu. O que eu fiz, Senhor? Pois é, né? Para merecer, né? E tudo depende muito da nossa atitude, do nosso comportamento nessa vida atual mesmo, né? É interessante que a gente acredita em Deus, a gente acredita na justiça dele, né? Mas no menor sinal de se colocar em prática a lei divina, aí a gente contesta, né? Aí a gente dá uma reclamadinha. É verdade. Né? Sem avaliar o nosso comportamento. A gente sempre acha que o problema, né, que Deus fez alguma coisa errada aqui, né? Ele não me colocou na família certa, né? Ele não me deu o trabalho que eu queria, o saldo da conta bancária que eu queria, né? Não, alguma coisa está errada. Né? A gente fala, Senhor, dá uma olhada aí, porque não está certo, mas está tudo certo, né, Dan?
Tá tudo dentro dos conformes, né? E é interessante isso, Lu. Depende realmente da nossa atitude, do nosso comportamento, né? Imagine quando a gente faz lá nas nossas orações o Pai Nosso. A gente não fala que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu? E aí, né? A gente comete causa algumas dificuldades para a nossa vida, né? A justiça divina vem, aplica o que tem que ser aplicado para a gente aprender, né? A gente precisa tirar um pouquinho o caráter de punição, né? Estou sendo punido. Na verdade, a ideia é de ensinar sempre, da gente aprender, né? Da gente aprender a ser diferente do que somos agora. Sim. Né? Então, se todas as situações que nós vivenciamos, nós já estamos percebendo que não está dando certo, alguma coisa a gente precisa mudar. E é muito na cara, né, Dan? Assim, a gente vê que as nossas atitudes têm consequências, né? Então, sei lá, né? Eu grito com os meninos. Isso não vai ser educativo, né? Então, assim, não adianta eu continuar por esse caminho, né? Então, a gente precisa desenvolver novas formas de viver de acordo com o que Deus espera de nós, né? Exatamente. E a gente tem exemplos para isso, né, Lu? Imagine com todas as lições que o Cristo nos deixou, né? Quando nós passamos por alguma situação, né, que nos exige um comportamento diferente, imagine se nós fizéssemos a pergunta: como Jesus agiria neste momento? Né? Qual seria o ensinamento dele para essa situação que eu estou vivenciando agora? Provavelmente nosso comportamento seria outro, né? É claro, né, que a gente está no mundo de provas e expiações, né? E um pouco espíritos imperfeitos, né? Então a gente ainda está no caminho do aprendizado. Mas a gente precisa tirar de todas as oportunidades que nós temos, as lições para que essas mudanças aconteçam de forma gradual. Sim. Ele fala muito claramente, né, Dan, que o problema está sempre no nosso caráter e na nossa conduta, né? Exatamente. Então, o problema não é o problema em si, né? A gente tem que procurar a origem disso, né? E procurar dentro de nós, né? Lá no Céu e Inferno, no capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura, Kardec começa dizendo assim, lá no primeiro item do Código Penal da Vida Futura, que o sofrimento ele é inerente à imperfeição. Então, se nós sofremos hoje, é porque ainda somos espíritos imperfeitos, né? Estamos ainda nesse processo de entendimento. Sim. Né? E aí, com a nossa evolução espiritual, essa capacidade de compreender vai aumentando e aí o sofrimento deixa de ser necessário. E a gente acaba percebendo, né, os erros que nós cometemos e aí a gente consegue entender que esses erros são aprendizados e, de fato, nós aprendemos com eles. Sim. É igual ele fala aqui, né, dos casamentos infelizes, das doenças que nós mesmos causamos, né, por um excesso de alguma coisa, né? Excesso de comida, excesso de açúcar, né? Falta de atividade, excesso de nervoso, de estresse, né? Às vezes a gente anda tão pilhado que causa uma doença, né? Vamos ler um pouquinho, Dan, para seguir mais? Vamos lá. Quantos que todos aqueles, né? A gente parou? E quantas doenças e aleijões? Agora quantos pais infelizes? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos? Porque não combateram neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver nele os germes do orgulho, do egoísmo
e de tola vaidade, que ressecam o coração. E depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente suas consciências. Que busquem primeiro a origem dos males que aflijam e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. A quem culpar, então, por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é sua negligência. Ai, meu né? Deus. Vamos fechar e vamos embora? Eu acho que já deu. Ah, tá explicado, né? Inclusive, a gente não vai fazer o Pai Nosso também. Exatamente. Olha só, né, gente? Olha só, Lu, a gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, como ele exemplifica aqui, por exemplo, com os filhos, a gente já pode perceber, né? O quanto ainda nós precisamos aprender. Né? Embora não seja mãe, então a gente tem o olhar um pouco mais crítico para o filho alheio, né? Sim. Então aí você olha assim, nossa, mas não poderia ter feito desse jeito, não poderia ter falado outra coisa, né? E aí a gente fica com o olhar crítico, mas quem está na situação é a mãe, né? Quem tem a responsabilidade é a mãe, é o pai, né? Então, como é importante a gente sabermos as nossas responsabilidades e qual vai ser o resultado disso, das nossas ações. Sim. Dani, Né? e com relação aos filhos, é tão mais fácil dizer sim. É tão mais fácil, sabe? Dá o que o menino quer, né? Pronto! Mas não é esse o caminho, né? A gente precisa dizer não, a gente precisa ficar de olho, né? Exatamente. Porque a gente não conhece, né? Um filho nosso, a gente não sabe qual é a história dessa criança, né? Qual a relação que a gente já teve. Então, a gente precisa cuidar, né? Levar para a evangelização infantil, né? Precisa trazer Jesus para dentro da nossa casa, né? Sempre tá trazendo esse tipo de reflexão. Uhum. Eu tenho o Pedro e o André, né, Dan? E o Pedro está com 13 anos. Então, ele já está começando assim, ó. Ele faz umas perguntas às vezes, ele fala assim: ô mãe, a gente fica aqui fazendo prece. Você já pensou se Deus não existe? E ninguém está ouvindo a nossa prece? Aí eu falo, mas o que você acha, Pê? Você acha que ele existe ou que ele não existe? Não, eu acho que ele existe, mas tem gente que acha que ele não existe. Mas você já pensou se ninguém estiver ouvindo? Eu falo, pois é, né, filho? Não tem resposta, né, Dan? Exatamente. E eles É um desafio, né, Lu? Pode falar, Dan. É um desafio, né? É um desafio. A educação, eu acho que um dos maiores, embora a gente saiba que não existe milagre, mas assim, eu acho que um dos maiores milagres da vida é a maternidade, né? Forma aquela coisinha pequenininha, aquelas 2 células que se desenvolvem e daqui a pouco aí tem um ser de 13 anos do seu lado fazendo esse tipo de questionamento, né? E mais, né, Dan? A maternidade, ela não é um milagre só nessa fase, né? A gente vê muitas histórias como que fala? Da influência do papel da mãe
no homem, né? No crescimento, no desenvolvimento da pessoa, e até quando adulto, né, Dan? Então, a gente vê muitos espíritos que vêm e falam assim, poxa, mas eu tô vendo a minha mãe, né? Espíritos desencarnados, que diante da figura da mãe, eles caem em si, né? E retomam Exato. o caminho do bem, né? É um milagre. Eu acho que talvez seja a maior demonstração, o amor mais puro que nós, né, ainda na imperfeição que nós vivenciamos, acho que é o amor mais puro que a gente conhece, É verdade. né? Então, por isso que a gente vê em situações como essas, a gente percebe o quanto é importante, né, a figura, né, da mãe. E essa figura, como você bem disse, tem muitas vezes que dizer o não, né? Tem muitas vezes de repreender, né? Não de chegar às vias de fato, como infelizmente muitas vezes nós vemos acontecer, né? Porque isso pode gerar, sim, né? A violência gera outras violências e pode gerar muitas aflições, né? É importante que se repreenda, porque isso também é uma demonstração de amor. Exatamente. Né? A gente está aqui para, né, no papel de pai e de mãe, para educar, né, para corrigir, para indicar o melhor caminho. Aí, Dan, Exatamente. voltando para os nossos causas atuais das aflições, essa frase, né, que ele fala assim, quantas vezes a gente não reconhece, né? Se eu não tivesse feito tal coisa, dito tal coisa, né? A gente queria ter aquele botãozinho de voltar no tempo para corrigir o que a gente fez, né? Mas esse Exato. botãozinho não existe. Então, a gente tem que ser responsável pelo que a gente faz, pelo que a gente fala. Exatamente. Sabe, tem um ditado, acho que é indiano, salvo engano, que diz assim, ó, existem duas coisas que não voltam atrás. A primeira é a flecha lançada. E a segunda é o pensamento verbalizado. Sim. Né? Então, depois do ato cometido, a gente não tem como voltar atrás, né? Tem aquela famosa frase do Chico Xavier, né? A gente não pode mudar as coisas, né? A gente não pode voltar atrás e mudar as coisas, mas aqui para frente a gente pode fazer diferente. Exatamente. Né? E quando se tem uma situação como essa, que se percebe que há possibilidade de mudar, a gente pode fazer diferente daqui para frente, né? O passado a gente não consegue mudar. Sim. O importante, né, é essa consciência, né? Às vezes a gente vive sem pensar nas nossas atitudes. A gente só vai fazendo e a gente faz atos ruins em cima de atos ruins, escolhas ruins, né? Uhum. Então a gente precisa tomar o leme, né, da nossa vida, pensando que somos espíritos eternos, né? Que tudo tem consequência, se não nessa vida, em outras vidas. Isso é um negócio que o Espiritismo deixa muito claro, né, Dan? Nada é culpa do outro. Nada. Não adianta colocar a culpa na mãe, a culpa na sogra, no cunhado. No patrão, porque, assim, no sistema. Nada. Né? Não adianta a gente colocar culpa em nada, porque as atitudes são nossas, né? O comportamento é nosso. Tem uma historinha muito interessante que eu nem tirei de um livro espírita. Eu li esse livro, um livro do Mário Sérgio Cortella, que ele faz alguns questionamentos sobre liderança, sobre ética. E aí ele conta uma historinha que é assim: um ratinho em uma fazenda, ele observa que a dona colocou uma ratoeira dentro do celeiro. E aí ele ficou desesperado. Então, a primeira coisa que ele foi fazer foi conversar com a vaca, falando que a ratoeira estava lá, estava armada. Mas a vaca daquele tamanho não ia nem atingi-la, né? De jeito nenhum.
Como ele não teve a atenção da vaca, ele foi conversar com o porco. Também não teve nenhuma atenção. Até que chegou e foi conversar com a galinha, que também foi absolutamente desprezado. Mas aí teve uma situação na fazenda que a ratoeira ela disparou com uma cobra. Quando a dona da fazenda foi lá toda animada, achando que tinha pego o ratinho, na verdade era uma cobra. E aí ela foi tirar a cobra da ratoeira e acabou sendo picada. E aí passou por todo um processo de recuperação no hospital. Quando ela voltou do hospital, ela era a única pessoa que cuidava da fazenda. E aí ela olhou para aquela vaca e aí resolveu fazer o quê? Vender a vaca. Pensei que era um churrasco. Aí, para comemorar, na verdade, para se recuperar, ela resolveu fazer uma canja. E lá se foi a galinha. Logo depois, ela se recuperou, ficou feliz, todo mundo ficou bem. O que ela fez? Uma feijoada. Com o porco. Com o porco. Só sobrou o ratinho. Só sobrou o ratinho, né? Aquele que seria o mais atingido em tese, né? Então, vê como, né, nessas histórias a gente pode tirar um entendimento para a nossa vida, né? As nossas atitudes refletem absolutamente no que vamos ter no futuro. Daqui para frente, a gente não precisa pensar num futuro muito distante. Putz, na outra encarnação eu resolvo. Espírita tem mania, né, de achar que tudo vai ser resolvido na próxima encarnação, né? E, na verdade, não. Isso pode acontecer amanhã, né? Pode acontecer em uma situação em um tempo muito curto, em um espaço muito curto de tempo. Sim. Só o ratinho sobrou, coitadinho. Só o ratinho, que estava preocupado. Isso mostra também, né, Dan, que o problema dos outros também é nosso problema, né? Para a gente ser mais fraterno, né? A pandemia nos ensinou muito isso, né? Não basta você estar protegido, né? Você precisa proteger o outro também, né? Cuidar de si, cuidar dos outros. Exatamente. A gente é engraçado como nós estamos ainda, em que patamar de vida nós estamos, né? Hoje eu estava vendo uma reportagem, acho que a diretora da Vigilância Sanitária, que vai ser responsável por fiscalizar a utilização de máscara, ela estava mencionando em quais situações o indivíduo pode ser multado pela falta da máscara, né? E aí eu fiquei pensando, eu estava conversando com a minha irmã aqui, olha que ponto a gente chega, né? A gente tem que ter alguma imposição financeira para a gente agir de forma correta. Né? Em que situação nós estamos ainda? A gente precisa de alguém dizendo o que a gente tem que fazer sob pena de uma multa ou de alguma situação mais complicada para a gente conseguir, de fato, respeitar, né? Quando, na verdade, a gente poderia simplesmente colocar a máscara e sair. Sim. Infelizmente, né, Dan? Exatamente. A gente não está pronto para o mundo de regeneração. Não, a gente está a caminho dele, mas aí a gente precisa dar uma melhorada ainda para conseguir. Ô, Lu, você lembra quando a gente era mais nova lá no Ceará? Que falavam do planetão? Lembro. Eu tinha medo. Dan, eu acho que eu ouvi a história do planetão com 14 anos. E eu fiquei impressionada, né? Nossa, vai ter um planetão que vai puxar, né, os espíritos ruins. E aí eu fiz 41, né? O 14 virou 41 e eu tô esperando o planetão. Foi o Sr. Jader que contou essa história pra gente. Você vê? Olha que a gente, né, passou todo esse tempo e a gente ainda não entendeu. E a gente ainda está com o mesmo medo de anos atrás. Sim. Né? Não, vou ler um pouquinho, tá?
Vamos lá. Ó, agora o item 5. Ok. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas coisas, não, que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal. Dão-lhe, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. É interessante, né, Lu? A gente sabe e a gente ouve com muita frequência o quanto a nossa lei ainda é falha, né? Quanto a gente precisa melhorar ainda para que as punições sejam proporcionais ao erro cometido. Só que, como a gente vê aqui no Evangelho, embora a nossa lei ela não alcance a todos os erros, a todos os crimes, muitas vezes, que são cometidos, o mesmo não acontece com a lei divina. Né? A lei divina, ela tudo vê e tudo enxerga. Por mais que alguns possam achar que estão varrendo alguma coisa para baixo, debaixo do tapete, né? Ou fazendo alguma coisa que ninguém está vendo, na verdade, é um grande equívoco. Sim. Né? A lei tá aí a lei de Deus está aí para exatamente corrigir os erros que nós, seres humanos, não conseguimos corrigir. Exatamente, Dan. E aquela desculpinha, né? Ah, mas eu estou fazendo porque todo mundo faz, não quer dizer que está certo, né? Exatamente. A gente precisa olhar para os nossos atos, né? Será que a gente está sendo justo, correto, honesto, né? Será que a gente está sendo fiel? Principalmente os cristãos, né, Dan? Porque nós temos Jesus como nosso modelo, né? Então não dá para sair como um homem velho, né? Tirando vantagem, né? Maltratando a pessoa só porque ela tem menos. Não dá para ser assim. Tem um artigo de lei, da nossa lei terrena, que diz o seguinte, que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Sabe por quê? Porque essa lei ela é publicada em um jornal que se diz oficial. Então, ela é pública para todas as pessoas, né? Aí, quando a gente vai estudar um pouquinho lá das leis naturais, das leis morais no Livro dos Espíritos, eles nos dizem o seguinte, que os Espíritos nos esclarecem que essas leis, elas estão na nossa consciência. E não é na nossa consciência física, né? É na nossa consciência espiritual. Sim. A gente não precisa ler em lugar nenhum, não precisa buscar na internet nada, tá guardadinho já na nossa consciência. Exatamente. E ele fala aqui também, Dan, que o sofrimento, né, a culpa, o remorso, é um alerta porque a gente fez alguma coisa que não está correta, né? Não está de acordo com as leis de Deus, né? Que se a gente se as nossas atitudes não tivessem consequência,
a gente não teria por que mudar, né? Então, olha a Sim, diferença quando a gente faz o mal para alguém e quando a gente faz o bem, né? Quando a gente faz o bem, a gente fica feliz, né? A gente flutua. Quando a gente faz o exato. mal, a nossa consciência nos cobra, né? Fala, Luciana, mas por quê? Né? Tá estudando tanto, por que não fez direito? Então, É, é uma explicação para o sofrimento, né? exatamente. No Código Penal lá da Vida Futura, que eu comentei com você, ele diz o seguinte, ó, toda falta que se comete, todo mal que é praticado, é uma dívida contraída e que tem que ser paga. E não se for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Uhum. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Então você vê como tudo é muito perfeitinho. A gente é que precisa se adequar a essa nova. Eu acho que é uma nova forma de comportamento, né? A gente já tem a informação, né? Como você colocou. O cristão que está buscando a informação, que está lendo o evangelho, já tem a informação. Será que cabe ainda a gente ter as mesmas atitudes, o mesmo comportamento de outras vidas, ou até mesmo de outras oportunidades que nós vivenciamos sem ter a lição do evangelho? Pois é. Cada oportunidade é uma chance de você fazer direito, né, Dan? Exatamente. E uma coisa que também a gente lê no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? Não basta não deixar de fazer o mal. A gente precisa fazer o bem. Né? Você tem que assumir a bandeira, levantar a bandeira mesmo, né? De fazer o que é de fato correto. Então, Exatamente. quais são os comportamentos que nós estamos tendo hoje que geram as aflições na nossa própria vida, né? O que a gente tem que mudar para que essas nossas aflições, essas nossas dificuldades sejam reduzidas, até que não tenhamos mais? É uma pergunta para cada um de nós, né? Se fazer, né? Dia a dia, né? E procurando novas respostas, né? Se conhecendo. A gente fala muito, né? A gente ouve falar muito dessas grandes pessoas, desses grandes exemplos que a gente tem na vida, né? A gente, por exemplo, ontem completou 20 anos, né? De 18 anos de desencarne de Chico Xavier, né? E aí a gente viu uma quantidade enorme de posts no Facebook, né? Porque ele, de fato, foi um exemplo para a gente, né? Mas ele começou, em algum momento ele deu o primeiro passo, né? Para se tornar o espírito que se tornou. Sim. E cabe a cada um de nós também percorrermos o nosso caminho para a gente se aprimorar. Exatamente. Né? É um grande exemplo, Chico. É verdade. Fico feliz de saber que ele já foi um dia que nem a gente. Quer dizer que Já um foi. dia a gente vai ser que nem ele, né? Exatamente. Vou ler o último parágrafo, Dan. Tá bom. Ó, continua falando assim. Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu dia, ele também diz, perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol
de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar as experiências do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Então, Dan, ainda que tudo tenha sido perdido, né? Ainda que a gente tenha perdido uma vida, virão outras, né? Novas oportunidades para a gente fazer diferente e ser melhor. Se a gente pensar que a gente pode tirar algum exemplo, né, do que a gente vivenciou ao longo de uma encarnação, e se a gente perceber que esses exemplos podem fazer alguma diferença na nossa próxima encarnação, já valeu de alguma coisa, né? Já valeu pelo alerta, pela possibilidade de nós enxergarmos uma outra forma de agir. Isso mesmo. Uma vez eu assisti uma palestra lá no Ceará, uma moça falou assim, ó, que quando a gente encarna, a gente traz junto com a gente, uma mala de viagem. E essa mala de viagem, quando a gente é bem pequenininha, ela tá fechada. Na medida que a gente vai crescendo, a gente vai tirando tudo dessa mala. Seja o que é bom ou o que é ruim. Isso né? é o que o Pedro está fazendo. Então, a gente tira tudo que a gente acumulou ao longo da nossa jornada. Tá tudo lá registrado, né? Então, que a gente possa, né, observar quais são os nossos comportamentos que nós desaprovamos hoje e tentar, de fato remediar para levar para a próxima encarnação somente os bons frutos, né, que nós geramos nessa encarnação. Isso mesmo. E aproveitar cada dia, né, Dan? Cada dia Exatamente. é uma nova oportunidade, né? Se ontem deu tudo errado, né? Se ontem a gente não teve paciência, a gente não teve amor, né? A gente maltratou o amigo. Hoje é dia de treinar a paciência, né? Treinar o amor e fazer melhor. Santo Agostinho, lá no capítulo do Evangelho Sede Perfeitos, o Kardec colocou uma mensagem de Santo Agostinho que ele diz o seguinte, olha, para avaliar qual foi o meu comportamento ao longo do meu dia, eu paro à noite e penso, quais foram as minhas atitudes? Porque lá com o nosso travesseiro, a gente pode ser bem honesto, né? A gente não precisa se enganar ninguém. A gente pode falar exatamente o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, e a partir daí a gente consegue tentar rever as nossas atitudes, né? A partir do momento que a gente reconhece o erro, a gente pode se melhorar, né? A cada dia, como você mencionou. Isso mesmo. É o que a gente precisa, né? Porque aí, se a gente melhorar, nossa vida vai ficando menos difícil. Exatamente. Né? E é isso que a gente quer. A gente quer vida boa. Exatamente. Mas para ter vida boa tem que ser bom. Pois é. Então tá, esse é o caminho, né? E nem todo mundo que é bom tem vida boa, né, Dan? Exatamente. Eu acho que teve uma vez que eu ouvi uma pergunta que eu achei bem interessante, Lu. Uma pessoa lá do Ceará mesmo perguntou assim, imagina, quando eu chegar lá na perfeição, que marasmo que vai ser? Não vou querer fazer nada, né? Então, é o nosso pensamento, né? Acho que vai chegar lá na perfeição, vai ficar lá no mel... né? No mel e no leite, né? Que diz. Quanto mais a gente tem entendimento, mais trabalho a gente quer ter, né? Porque a gente quer trazer todo mundo para perto da gente. Ah, mas que bom ter trabalho, né, Dan? Realizar, né? Ainda mais trabalhar para, né? Quando você for perfeito, vai trabalhar do ladinho de Jesus, mano. Imagina,
Que é Você mais imagina se eu tivesse esse pensamento, eu tô perfeito já, então para mim tá bom. Já atingi minha meta, não teria vindo para cá, né? Vê Bezerra, né, Dan? Falaram para ele assim, Bezerra, você já evoluiu, pode ir para o planeta bom. Ele fala, não, eu quero ficar aqui, quero ficar na Terra, quero ajudar o pessoal daqui. E né, olha que desprendimento, né? Que coisa bonita. Exatamente, é o entendimento da verdadeira caridade, né? Exatamente. A gente chega lá, Dan, um dia. Vamos chegar, Lu. Vamos trabalhar bastante. E tem um combinado, Dani, é assim, ó. Um amigo puxa o outro. Tá bom. Na evolução aí, se eu tiver lá para trás, você me puxa. Você fala, eu conheço aquela ali. Tá bom? Ok. Fechado. Dan, Mesma coisa, Lu. Fechou. Sabe que eu não tenho, né? Não sei se eu vou conseguir te ajudar. Gente, é um ajudando o outro, hein? É isso aí. Dan, muito obrigada, viu? Obrigada, Lu. Obrigada mesmo pela oportunidade. Você faz a prece para nós? Faço sim. Por favor, Dan. Então vamos nos imaginando, né? Dentro de nossas casas, de nossos centros, que estamos com tantas saudades, mas que, embora não estejamos de forma física, estamos com a doutrina em nosso coração. Então, que possamos pedir ao Pai Maior, a nosso Mestre Jesus e toda a equipe de colaboradores da espiritualidade, para que traga paz para os nossos lares, que energize as casas dos nossos vizinhos, no nosso bairro, na nossa cidade, e assim criando uma grande teia de harmonia. Que todos aqueles que necessitam, que estão buscando a Jesus, que encontrem essa luz que é tão importante para o nosso entendimento. Possamos fazer oração para todos os irmãos que estão buscando a luta contra todos os males que atingem o corpo e que possam vencer na medida de suas condições e dos seus planejamentos reencarnatórios. Que o Pai Maior nos abençoe e que possamos ter outras oportunidades como essas, de nos encontrarmos e falarmos sobre o Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa semana a todos, né? Que a gente possa talvez se encontrar de noite, né? Na hora que os nossos corpos estão dormindo. A gente pode ir para o Naufé, a gente pode ir para o Seara, né? A gente pode estar com a família e que esse evangelho, né? Que esse tempo do sono nos ajude a nos fortalecer para o dia a dia, né? E em breve a gente vai estar de volta com as nossas atividades, com as nossas palestras, tomando passe. Tá todo mundo com saudade de tomar passe, tomando aguinha fluidificada, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Dan, manda um beijo para a Lu. Dan, beijo para todo mundo. Tchau.